Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Essa semana as coisas ficaram bastante quentes entre Israel e o Irã, mas não foi sempre assim, é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Em 1979, o governante do Irã, que era o Shah Reza Pahlavi, é deposto, a monarquia é extinta e o país se torna uma república islâmica, governada pelo Ayatollah Khomeini. Em 1980, Saddam Hussein, que era o ditador iraquiano, invade o Irã. O Irã enfrentava problemas muito sérios. Por quê? Além do embargo americano, que proibia a venda de armas, uma boa parte dos oficiais ou foi executada na Revolução do Khomeini ou fugiu do país. Ou seja, o país se encontrava numa fraqueza militar muito grande, mais ou menos parecida com a da União Soviética em 1941 e motivado pelos mesmos fatores, que é expurgo principalmente. Por incrível que pareça, boa parte dos recursos militares que o Irã empregou para deter o ataque de Saddam Hussein vieram dos Estados Unidos, né, através de Israel, naquilo que ficaria conhecido como Irã-Contras. E é isso que nós vamos ver hoje. Esse vídeo que vocês estão vendo é uma filmagem real feita dentro do cockpit de um jato F-15 israelense. A filmagem foi feita no dia 7 de junho de 1981, domingo. Nesse dia, uma esquadrilha de jatos F-16 e F-15 israelenses atacaram o reator iraquiano de Osirak. O reator, que ficava nas proximidades de Bagdá, foi completamente destruído por Israel. Acredita-se que o reator seria usado como parte do plano do ditador iraquiano Saddam Hussein para conseguir acesso às suas bombas atômicas. A destruição desse reator, conduzida em plena guerra Irã-Iraque, jamais teria sido possível sem o concurso dos iranianos, que atacaram o mesmo 2 meses antes sem sucesso, mas fizeram diversas filmagens e fotografias aéreas de grande definição que foram repassadas para a Força Aérea de Israel. Há quem diga também que a base aérea de Tabriz, do noroeste do Irã, estaria à disposição dos jatos israelenses para um eventual pouso de emergência. Meses antes, a Força Aérea do Irã, e em que pese a sua debilitação na guerra Irã-Iraque, era uma das mais bem treinadas do Oriente Médio, atacou a base iraquiana de H-3, destruindo bombardeiros iraquianos que poderiam revidar e contra-atacar Israel em represália à destruição de Osirak. Provavelmente, talvez nunca cheguemos a saber o grau de importância das informações operacionais que foram fornecidas pela Força Aérea iraniana para os israelenses, mas eles foram decisivos no sucesso dessa operação. A Operação Ópera ou Babilônia é a prova viva de que o relacionamento entre israelenses e iranianos já foi muito melhor, chegando mesmo a ser carnal durante os anos da guerra Irã-Iraque. E é isso que o nosso vídeo vai mostrar hoje. Como os israelenses ajudaram os iranianos a deter o ataque do Iraque de Saddam Hussein nos anos 80. Bom, pessoal, vamos dar agora uma olhada nas principais armas que essa operação Irã-Contras forneceu para o Irã e depois nós vamos ver como ela foi montada nos Estados Unidos, Israel e o apoio que ela teve de bancos internacionais. Entre os itens fornecidos estavam os mísseis MGM-52 Lance, que tem mais ou menos 1.400 kg de peso, aí, dependendo da ogiva, e um alcance que varia entre 70 e 120 km. Foram fornecidos mísseis TOW também para o Irã. Eu não consegui descobrir na pesquisa se foi só a versão terrestre ou se também se forneceu versão para helicópteros, mas o fato é que esses mísseis foram bem efetivos contra os tanques iraquianos. Também foi fornecida uma quantidade não especificada de munição guiada de artilharia calibre 155 mm Copperhead M712. Já do canhão anticarro sem recuo modelo M40 foram fornecidos 150 unidades com 24.000 rounds de munição cada um. Esse canhão tem calibre 106 mm, é muito popular, pode ser montado sobre viaturas também. Israel também forneceu spare parts para os Phantom F-4 iranianos e técnicos para manutenção dessas aeronaves. Muito provavelmente o Irã só conseguiu manter os Phantom voando por todo o conflito graças ao apoio israelense. Também foi fornecida uma quantidade
de modernos mísseis antiaéreos MIM Rock, que estavam proibidos de serem vendidos ao Irã. Graças a esses mísseis aí, o Irã posteriormente desenvolveu a família Sanim/Mersad, que vocês veem aí na foto, é um desenvolvimento do rock americano. Metralhadoras Uzi 9mm israelenses, até onde se sabe, foram fornecidas 45 mil unidades para as Forças Armadas do Irã. Em 1982, Israel invadiu o Líbano. Como consequência, as tropas da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, precisaram deixar o país. E eles abandonaram lá uma grande quantidade de armas que Israel repassou, ele vendeu para o Irã. Bom, vocês conheceram algumas das armas que foram fornecidas pelos Estados Unidos através de Israel para o Irã. Provavelmente nós nunca vamos saber a quantidade, né, nem os tipos de armas que chegaram. O tipo até dá para conseguir, né? Mas o valor, por exemplo, nós não sabemos, né? Eu acredito, essa estimativa é pessoal minha, do que eu andei olhando, é que na faixa de alguns bilhões de dólares em valores corrigidos para hoje. Só para vocês terem uma ideia, em 1984, um piloto iraniano fugiu com o F-4, o Phantom, para a Arábia Saudita. Quando ele pousou lá, o pessoal que analisou o avião achou centenas de peças e que foram rastreadas e a origem está em Israel, né? Então, Israel forneceu, além daquilo que eu citei, muita munição de artilharia, né? Suporte, havia cerca de 100, 150 instrutores israelenses assessorando as tropas iranianas na guerra contra Saddam Hussein. Uma outra coisa importante também foi o material de engenharia que os israelenses forneceram para as tropas iranianas e que foram decisivas nas regiões pantanosas, para realizar operações anfíbias nas regiões pantanosas na fronteira com o Iraque. Bom, no início dos anos 1980, existiam diversos reféns americanos no Líbano. Esses reféns eram mantidos por milícias árabes, né? E essas milícias, elas tinham muita influência, sofriam muita influência do Irã. Então, qual foi a ideia central em Washington? Olha, o Irã precisa de armas. Nós vendemos essas armas para eles através de Israel e o Irã vai nos ajudar libertando esses reféns, né? Fazendo injunções junto às milícias para que os reféns americanos sejam libertados. E como isso vai ser operacionalizado? Nós entregamos as armas para Israel, Israel entrega as armas para o Irã e recebe em petróleo. Converte esse petróleo que eles receberam, os iranianos, em dinheiro e pagam os Estados Unidos. Os Estados Unidos repassam esse dinheiro para os contras nicaragüenses, que eram os guerrilheiros de direita que enfrentavam o regime sandinista da Nicarágua. No papel, a operação era muito bonita. Na prática, ela funcionou. Porém, muita gente se viu em apuros nos próximos anos. É o que nós vamos ver agora. Essa história começa em Washington, tão alta quanto possível. Na foto vocês veem o presidente americano Ronald Reagan. Com ele estão o secretário de Estado George Shultz e o secretário da Defesa Caspar Weinberger. O presidente Reagan provavelmente sabia de tudo, mas sempre negou. Na época as coisas ficaram bastante difíceis para o tenente-coronel Oliver North, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. North, que era o elo operacional entre a Casa Branca e todo o sistema de venda de armas para o Irã, com repasse do dinheiro para os contras da Nicarágua, foi julgado, condenado, apelou e depois foi absolvido numa outra instância. Do lado israelense, a operação foi conduzida pelo ex-oficial de inteligência Yaakov Nimrodi. Nascido no Iraque, ele tinha muita experiência no trato com os iranianos porque foi instrutor da polícia secreta do Shah Reza Pahlavi. O bilionário negociante de armas saudita Adnan Khashoggi foi um dos que emprestou dinheiro para que ambos os lados operacionalizassem esse negócio. O expatriado iraniano Manouchehr Ghorbanifar era a ponte de ligação com o Irã. Ele também provavelmente era um agente duplo, trabalhando para Israel e para a Síria. E há quem diga que ele talvez fosse um agente triplo, trabalhando para os iranianos também. O fato é que era um homem de baixíssima confiança. Do lado iraniano, a operação com toda certeza recebeu o beneplácito e as bênçãos do Ayatollah Khomeini. Khomeini era o líder religioso que efetivamente mandava no Irã em 1979
depois da deposição do Shah Reza Pahlavi. Ele sempre negou que tivesse havido esse apoio israelense aos iranianos. Finalmente, o bilionário belga Mark Rich fazia operacionalização financeira do lado iraniano. Dono da multinacional de commodities Glencore, o Rich comprava petróleo iraniano, ele tinha uma relação muito boa com os ayatollahs, comprava petróleo iraniano e entregava em Israel. Israel dava as armas para os iranianos, pegava esse dinheiro que seria do petróleo e repassava para os americanos, que davam o dinheiro para os contras da Nicarágua. E muito provavelmente um dos elos operacionais dos Estados Unidos na América Central era o ex-ditador panamenho Manuel Noriega. O general Noriega era encarregado de repassar os fundos obtidos com a venda de armas para o Irã para os contras nicaragüenses. A operação também tinha participação de argentinos da Companhia Aérea Transporte Aéreo Rio Platense. O papel dos argentinos era transportar as armas de Israel para o Irã através de Chipre. Só que em 18 de julho de 1981 aconteceu um problema que quase revelou ao mundo a operação. Um avião CL-44 argentino voltando de Teherã se perdeu e entrou no espaço aéreo do Azerbaijão, que na época pertencia à antiga União Soviética. A aeronave foi detectada no espaço aéreo soviético e as autoridades enviaram um jato de interceptação. O jato, um Sukhoi Su-15, como o que vocês veem na foto, colidiu com o CL-44, mas o piloto do Su-15 conseguiu ejetar. Porém, todos os tripulantes argentinos e mais um escocês que se encontravam a bordo do CL-44 morreram. Finalmente, no último dia do seu mandato, o presidente americano Bill Clinton perdoou o financista Mark Rich. Ele atendeu o pedido de 2 ex-diretores do Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Um livro que eu quero recomendar para vocês, que é muito interessante sobre esse fato histórico, é esse aqui, Sob Fogo Cerrado, do Tenente Coronel Oliver North. O North foi citado aí no livro, é o fuzileiro naval que fez a operacionalização aí de todo esse imbróglio de Washington, Tel Aviv e Teherã. Bom, pessoal, se tem uma coisa que vocês devem ter percebido com o vídeo de hoje, é que as relações entre países, elas não são linearmente preto ou branco, né? São gradações de cinza, cinza mais claro, cinza mais escuro. Por que eu falo isso? Nem sempre Israel e Irã foram inimigos figadais como são hoje. A relação entre eles já foi muito boa, já foi praticamente um romance. Aonde tudo isso se perdeu? Eu vou fazer outro vídeo mais para frente dizendo, né, falando dessa degradação, por que essas relações se deterioraram tanto, até porque nunca é um fator só. Outra coisa que eu preciso colocar para vocês, nunca em relações internacionais, nunca é uma coisa só que levou a outra, é sempre um conjunto, a gente faz uma análise, pondera todos os fatos, esse aqui é mais importante, esse menos, mas nunca é um fato isolado. Esse foi o nosso vídeo de hoje, acho que ele serve de reflexão, né? Para que nós percebamos que tudo tem que ser muito estudado, muito analisado, muito balanceado. Nós não sabemos onde vão acabar essas ameaças mútuas aí de Irã, Israel. Tá? O Oriente Médio é realmente um tabuleiro muito complicado. Essa situação, nós esperamos que ela não se agrave. Bem, amigos, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero colocar para vocês o seguinte, muita gente aqui escreve pro canal achando que ou nós somos pró-israelenses, tem gente que acha que é o contrário. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o objetivo do canal é fazer análise. Tá? Então nós temos que mostrar realmente as coisas que acontecem. Nós vamos mostrar os grandes acertos dos árabes nos próximos vídeos. Há muitos acertos. Nós vamos fazer um raio-x também do exército iraniano. Há muito que aprender com as forças armadas do Irã, inclusive algumas lições para o nosso querido Brasil. Bom, pessoal, partindo para o nosso encerramento, eu queria colocar o seguinte. Eu tenho uma admiração muito grande, tanto pelo Irã como por Israel. Eu acho que são duas grandes civilizações, tá? São países pujantes, com um povo maravilhoso, tá? Eles têm uma história que muitas vezes se entrelaça, eles têm uma história comum por vários pontos, né, da sua trajetória, como vocês viram aqui hoje. Então é uma tragédia realmente que essas relações, que já foram tão boas um dia, tenham se deteriorado. Então eu torço muito
para que elas voltem à normalidade um dia, para que haja luz na cabeça desses governantes, no sentido de buscar o caminho da diplomacia, o caminho da paz, que é o único caminho realmente que faz com que as nações progridam, as pessoas tenham as suas vidas normalizadas e a humanidade consiga progredir. Então essa foi a nossa lição de hoje, tá? Esse nosso vídeo aí, eu espero que vocês tirem muitas lições aí a respeito do cinismo, que são as relações internacionais, ok? Então até o nosso próximo vídeo, pessoal, e como sempre, fé no Brasil, tá? Aqui com o nosso canal Arte da Guerra, compromisso, responsabilidade e muita fé nesse país maravilhoso. Até mais.